Hoje eu quero falar sobre encontros sobrenaturais. Quantos aqui creem que Deus tem um encontro sobrenatural para você? Eu tanto acredito em encontros sobrenaturais que eu acredito que um encontro é suficiente para mudar o teu destino. Você acredita nisso? Um encontro é suficiente para mudar o teu destino. E hoje eu creio que o Senhor tem reservado a nós encontros sobrenaturais. Eu queria já entrar aqui na história do cego Bartimeu, versículo 46. Esse cego, ele tem um encontro com o Senhor. Esse cego, ele tem um impacto com a presença do Deus vivo e tira ele do ponto A e põe ele no ponto B. Eu acredito que encontros sobrenaturais devem ir além de apenas uma experiência pentecostal. Você não acredita nisso? O que Deus quer fazer, o que o Espírito Santo quer fazer, Ele não quer só te impactar para você simplesmente ter uma experiência sobrenatural e nada acontecer com você. Eu queria que você entrasse aqui no texto comigo de Marcos 10, porque eu creio que hoje o Senhor tem contos para nós. Diz assim, versículo 46: Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Fala comigo, grande multidão. Sabe, aonde Jesus ia, ele atraía uma multidão. Jesus estava indo e saindo de cidades e as multidões sempre o seguiam. Eles estavam seguindo Jesus porque muitas vezes eles estavam lá para ver qual que é o grande milagre que ele vai fazer agora. Qual que é a grande parábola que ele vai contar para a gente agora. Eles estavam curiosos. E aqui a gente tem uma multidão. E a verdade não é porque você é parte de uma multidão que está perto de Jesus, que você necessariamente vai ter um encontro com Jesus. A verdade é que esse cego, ele estava lá no lugar onde provavelmente ele sempre esteve todos os dias da vida dele. Olha só o versículo 46 no finalzinho, diz que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Fala comigo, à beira do caminho. Isso aqui é a posição desse cego. Esse cego que é mendigo, ele está à beira do caminho. Provavelmente é um lugar onde ele sempre esteve. Ele acordava, ele sentava à beira do caminho. De repente chega uma multidão chegou porque Jesus estava passando. E porque Jesus estava passando, todo mundo está fazendo barulho, mas esse cego, ele discerne algo. Olha só o que está acontecendo no versículo 47. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá, eu quero ver você gritando que nem esse cego Bartimeu. Repita comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz que ele estava gritando. Esse cara estava desesperado. Esse cara estava extremamente intenso na maneira que ele queria chamar a atenção de Jesus. O texto diz aqui que ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o versículo 48 diz: muitos o repreendiam
para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Fala comigo, ainda mais. Existia aqui uma resistência. As pessoas falaram: fica quieto, ceguinho, está gritando demais, está atrapalhando. E esse cego, ele começou a entender: eles querem que eu fique quieto, mas eu estou discernindo aqui uma oportunidade. E ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ainda ele gritava. Sabe que eu comecei a perceber? Eu estou aqui em Brasília e é a minha última ministração dessa maratona aqui de carnaval que a gente está fazendo. Isso aqui é o sétimo, o DF é o sétimo estado em 6 dias que eu passo. E eu acho que foi Belo Horizonte, eu estava em algum lugar em Belo Horizonte, e alguém falou assim: Theo, você estava ministrando lá, e alguém falou assim: você consegue gravar aqui essa entrevista para o nosso canal de YouTube? Eu falei: beleza. Sentei lá no sofá junto e a pessoa estava me entrevistando. Daí a pessoa fez uma pergunta, ela disse assim: Theo, você que está trabalhando com jovens há algum tempo, fala para mim, qual que é a maior resistência que você tem enxergado, que você tem visto os jovens passando para exercer o chamado deles? Daí eu comecei a pensar um pouco sobre qual que é a maior resistência nesses jovens, e muitos deles que foram alcançados na universidade e que hoje estão no ministério tempo integral, exercendo o ministério em algum lugar. Eu comecei a voltar minha memória por, sei lá, uns 10 deles, 12 deles, 15 desses caras que já passaram, que eu discipulei, mentoreei, e daí eu cheguei a essa conclusão: pelo incrível que pareça, a maior resistência que esses caras passaram, inclusive eu, não foi de fora lá no mundo, não foi de fora da igreja. Lógico, quando você tem um encontro com Jesus, e eu tive meu encontro com Jesus, as pessoas começaram, talvez no início estranharam: mas como assim? Você não vai andar mais com a gente, você não vai fazer aquele rolê que a gente fazia sempre. Eles talvez questionam, mas eventualmente eles respeitam. O que eu vi acontecer na maioria dessas vezes é justamente pessoas de dentro da igreja ou das suas próprias famílias falando: cara, eu acho que você está fanático demais, eu acho que você está intenso nisso demais, eu acho que você está jejuando demais, eu acho que você não sai da igreja, é culto atrás de culto, é vigília atrás de vigília. Cara, o que está acontecendo, cara? Você tem que se equilibrar um pouco mais. Quantos aqui foram tão apaixonados por Jesus que a tua paixão por Jesus começou a incomodar pessoas ao teu redor? Deixa eu ver tua mão. Se você já foi tão apaixonado por Jesus que as pessoas falaram para você: você tem que acalmar um pouco, eu acho que você está demais nisso. E deixa eu te dizer uma coisa: no versículo que a gente acabou de ler, esse cego, ele está tão desesperado por Deus, por Jesus, que as pessoas estão repreendendo ele, estão falando: shh, cala a boca. Eles estão incomodados com o fato que esse cego está berrando, que esse cara está gritando, que esse cara está talvez perturbando o ambiente deles. E assim como me foi perguntado essa vez lá em Belo Horizonte, 3 noites atrás, qual que é essa resistência que você tem visto? Eu respondi, eu falei: infelizmente tem sido de cristãos que falam para pessoas que estão apaixonadas por Jesus: você não precisa ser tão radical assim, você não precisa ser tão focado assim, você está um pouco obcecado, você parece obstinado, você precisa se equilibrar. E eu comecei a ver que quase todas as vezes
Essas pessoas falavam isso não porque elas tinham preocupação pela saúde emocional daquele jovem apaixonado por Jesus, não porque elas realmente queriam que esse jovem que estava intenso se equilibrasse. Eles não estavam nem aí para isso. Na verdade quando você está tão apaixonado por Jesus, quando você está pegando fogo por Jesus, de tal maneira que as pessoas que nem fizeram com o cego estão te repreendendo, ou tentando te abafar, ou tentando te calar, na verdade é porque você está tão pegando fogo por Jesus, que fica óbvio o contraste, que eles estão mornos. Faz sentido? Cara, fica mais calmo aí, pega leve, porque fica feio para mim, cara. É melhor você ficar mais de boa, porque senão você sobressai demais. Cara, vamos todo mundo viver esse cristianismo piloto automático. Fala para quem está do teu lado: Jesus não morreu para mim, para eu simplesmente viver um cristianismo morno e no piloto automático. Você acredita nisso? Esses caras estavam resistindo, só que ele grita ainda mais. Que louco isso! Ainda mais ele grita, e ele fica desesperado. Acompanha comigo aí no versículo 49. Depois ele está gritando tanto, olha só que doido. Jesus parou e diz: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha que coisa mais maluca. Eu vejo até uma bipolaridade nesse texto aqui, porque antes esses caras estão falando para ele: cala a boca, ceguinho, você está gritando demais. E de repente Jesus, que está lá no meio da multidão, ele reconhece um clamor no meio do povo, que é diferente do que a curiosidade da multidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar no meio da multidão, e a multidão pode estar simplesmente curiosa, indo pelo rolê, no fluxo das coisas, sem saber o que estão fazendo. Mas se você é faminto, se você tem sede, Jesus tem a habilidade de detectar a tua sede, a tua fome, mesmo em meio à multidão. Ele vai escutar o teu clamor, ele vai parar o que ele está fazendo e vai falar para você: ei, você, eu enxergo o teu clamor, a tua paixão, o teu fogo. Era isso que aconteceu. Quantos aqui estão apaixonados por Jesus assim? Fala para quem está do teu lado: é melhor você aumentar o teu fogo. Jesus parou e disse: chamem-no. Eles chamaram o cego: ânimo, levante-se. Oh, olha isso, galera. Os mesmos que estão mandando ele calar a boca há 6 segundos atrás, agora estão falando para ele: ei, ânimo, levanta, cara, o cara está te chamando. Você percebeu? Por isso que você tem que parar de ficar valorizando a opinião alheia. Às vezes você dá mais valor a uma opinião que é tão fútil, que é tão leviana, quando você deveria estar focando apenas na opinião que merece a tua atenção, que é a atenção de Jesus sobre a tua vida. É por isso que o Senhor está buscando uma geração que é movida pelo temor de Deus e não pelo temor dos homens. A geração que é movida pelo temor dos homens é uma geração intimidada pela opinião alheia. A geração que é movida pelo temor de Deus é uma geração que fala: eu tanto valorizo a opinião de Deus sobre a minha vida, que eu tenho medo de pisar fora da risca ou sair do prumo daquilo que é o que Deus tem para mim. E muitas vezes a gente trata com esse zelo a opinião dos homens e não a opinião de Deus. Quem aqui é temente a Deus? Quando você fala eu sou temente a Deus, isso significa que aquilo que o Senhor pensa sobre tua vida
tem precedência, tem preeminência, tem prioridade acima de todas as outras opiniões, e isso inclui também a opinião de talvez pessoas que querem o teu próprio bem. Você não vai chegar aonde Deus tem para você chegar sendo uma unanimidade. Deixa eu te dizer mais uma vez, você não vai cumprir o chamado de Deus na tua vida com todo mundo que você conhece te aplaudindo. Se você é refém de elogio dos homens, você não é digno de cumprir o chamado de Deus que Ele põe para você. Você tem que escolher, ou eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar os homens. De vez em quando, no processo de você agradar a Deus, tem homens que vão te aplaudir, tem homens que vão falar: pô, que legal, Theo, o que você está fazendo. Mas eu lembro quando eu tive um encontro com o Senhor, quando eu tive um encontro tão radical, 90% do meu círculo social pensaram que eu estava maluco. Hoje, 90% do círculo social com o qual eu cresci, quando eles estão em crise, para quem que você acha que eles estão ligando pedindo uma oração? Para mim, para a honra e glória de Jesus. Mas o que eu estou falando é, se eu desse mais importância anos atrás, para quando eu tive o encontro com o Espírito Santo, os caras falando: você está fazendo o quê? Você está largando o quê? Você vai para onde? Você vai fazer o quê da tua vida? Você está maluco, Theo? Eu entendi que muitas vezes, quando você está desesperado por Deus, a tua paixão incomoda os mornos. Eu entendi que muitas vezes, quando você está apaixonado por Jesus, o fogo que você carrega vai começar a agredir o status quo ao teu redor. Alguns de vocês que estão com muita paz ao teu redor, você tem que começar a se tornar um pouco mais radical. Não tem como você cumprir o chamado de Deus sem ofender alguém. Agora, eu não estou querendo dizer para você ser grosso, eu não estou falando para você ser mal educado, mas o que eu estou falando é, quando você tem a convicção: Deus, esse é o chamado que o Senhor tem para mim, independente se pessoas se agradam de você, se ofendem com você, você está focado naquela voz, e aquela voz chamou aquele cego. Esse cego, versículo 50, acompanha aí comigo: lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs em pé, dirigiu-se a Jesus. Você está comigo aí, gente? O Espírito Santo está começando a falar com você. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Disse Jesus: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Fala: uau! Incrível essa história, não é? Esse cara começa à beira do caminho. O que quer dizer isso? O cara está sentado na sarjeta, ele está sentado na calçada, pedinte, mendigando, mas ele termina a história seguindo Jesus pelo caminho. Fala comigo aqui: eu sou um seguidor de Jesus pelo caminho com meu mestre. Sabe, um encontro com Deus, um encontro com o poder sobrenatural do Espírito Santo, deveria nos tirar de um ponto A e nos levar para um ponto B. Por isso que se em 2023 você não está numa glória maior do que a glória de 2022, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Porque a vida do crente é de glória em glória. Fala para quem está do teu lado: eu estou indo de glória em glória. Fala assim: se você conseguir, me acompanha. Quem aqui está pronto para sair do ponto A e ir para o ponto B? Eu não estou falando: eu não conhecia Jesus, agora eu conheço Jesus. Esse é o início.
Mas depois que você conhece Jesus, o Senhor está querendo gerar em nós uma indignação santa, que nos leva a ser apaixonados, desesperados, aqueles que estão clamando: Deus, eu estou aqui, eu sei que tem uma multidão de crentes no Brasil, 70 milhões deles, mas no meio da multidão o meu clamor é genuíno. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem aqui pode dizer isso comigo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, o Senhor quer resgatar um clamor, uma paixão no coração de uma geração. Tem certas coisas que é só Jesus mesmo que vai fazendo na nossa nação. Você acredita nisso? E aqui esse homem, ele sai da beira do caminho e termina a história pelo caminho. Agora, eu sei que a gente acabou de ler esse texto é incrível, esse milagre é, impressionante, mas eu queria pontuar aqui com vocês alguns detalhes dessa história, para você que quer ter um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, que vai te tirar da beira do caminho, te pôr pelo caminho. Quantos aqui querem ter esse encontro hoje? Então acompanha comigo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, se você estiver anotando, anota isso aí. Fala comigo: desespero. O Senhor procura uma geração desesperada por Ele, não uma geração que simplesmente está falando: eu tenho vontade de buscar Deus. Não, isso aí não é suficiente. O Senhor está procurando uma geração que é desesperada por Ele. Quem aqui está desesperado por Deus? Não, eu estou perguntando de verdade. Quem aqui está desesperado por Deus? Se tem uma oração que eu faço frequentemente é: Deus, não me permita ficar confortável. Deus, eu não quero estar num lugar onde eu simplesmente estou num piloto automático, onde eu simplesmente estou morno, que eu não estou pecando, mas também não estou fazendo nada demais. Deus, eu quero estar desesperado por Ti. Alimenta a minha fome por Ti. Sabe o que eu percebi? Que até para ter fome de Deus, eu preciso de Deus. Você sabia disso? Eu não consigo gerar fome. Sei lá, você vai para o teu quartinho de oração, você vai lá para o teu canto, lá na tua casa, onde você tem que ter um momento com Deus, e você chega lá e você faz... Você não consegue fabricar fome através do teu esforço. Eu tenho clamado a Deus, e eu comecei a entender que até para ter fome por Deus, eu dependo de Deus. Quantos querem ter fome por Deus? Deixa eu te falar, você que está com tua mão levantada, ore: Deus, me dá mais fome. Todo dia começa a falar: Deus, me tira da zona de conforto. Deus, gera em mim uma indignação santa. Deus, gera em mim um desespero por Ti. Eu lembro uma vez que, quando eu morava fora do Brasil, eu tinha um amigo meu que ele trabalhava junto com um evangelista, um dos maiores evangelistas que já passou nessa terra. É um alemão chamado Reinhard Bonnke. Alguém já ouviu falar de Reinhard Bonnke aqui? Levanta a mão, tá bom. Se você sabe quem é esse homem, ele levou milhões e milhões e milhões de pessoas para Jesus. Fazia cruzadas na África de 2, 3 milhões em uma só noite. E esse cara, ele levava uma equipe dele, e lá eles oravam por milagres, eles tinham curas e libertação, apresentavam o evangelho, cruzadas de milagres. E o meu amigo, ele ia com Reinhard Bonnke, ele era da equipe dele, e eu lembro que ele voltava das viagens, ele me ligava, ele falava assim: Theo, voltei da minha viagem com o Reinhard Bonnke, a gente foi para Uganda, a gente foi para Zâmbia, a gente foi para qualquer país na África, os caras estavam em tudo quanto é canto. E daí eu sentava, a gente marcava para a gente ter um jantar, para a gente trocar ideia. E quando eu sentava, ele começava a contar: cara, daí eu orei, cara, e daí aquela pessoa que estava cega, mano, eu impus as mãos, pum, o cego viu. Eu falava: uau, cara, que incrível.
Daí ele falou assim: daí eles trouxeram uma menina, cara, que estava na cadeira de rodas. Desde que ela nasceu, ela nunca andou. 12 anos de idade, a gente orou, cara, ela saiu da cadeira de rodas. Uau, eu ficava assim. Daí a gente orou por uma pessoa que era surda, e ela teve os ouvidos abertos. Daí eu falei: legal. Daí ele saiu para uma outra viagem. Daí quando ele voltou, ele me ligou: Theo, vamos sentar aí para comer, cara, eu quero te contar como foi a viagem. Eu falei: beleza, então vamos sentar. Marcamos no restaurante, mesma história. Pô, cara, eu tava orando, cara, aí tinha um cara que tinha um braço ressequido, e pai, a gente orou, o braço começou a voltar, e daí ele começava a contar dos milagres, cara. E daí eu ficava escutando aqueles milagres. Daí chegou uma hora, é que eu sou bem amigo dele, tenho essa intimidade. Eu cheguei e falei assim: cala a boca, Abner. Ele ficou me olhando. Falei: cala a boca, cara, não quero escutar mais. Falou: o que foi, cara? Não tem nada de errado com você. Eu vou pegar aqui a conta. Eu paguei a conta, eu saí, fui pro estacionamento, entrei no meu carro. Eu falei: que raiva! Só ele tem testemunho. Cadê os meus testemunhos? Eu comecei a ficar desesperado, comecei a ficar indignado. Deus, por que o Senhor só está usando ele? Por que o Senhor não me usa? Eu preciso ver isso aí. Só Ele está vendo o Senhor usar os milagres, o poder sobrenatural. Eu quero ser usado por Ti também. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Você não merece um púlpito se você não consegue fazer da rua o teu púlpito. Eu fui repreendido pelo Espírito Santo aquele dia no meu carro. Daí eu entendi que eu tinha que começar a fazer. Eu saía da faculdade, às vezes eu tinha que trabalhar, eu ia para o trabalho, e quando eu tinha uma folguinha, eu ia para um skate park, um parque que tinha as rampas, a pista de skate, lá na minha cidade, lá na Carolina do Norte, onde eu morava. Eu ficava sentado lá, eu ficava só observando os skatistas andando de skate, e assim que um caía, se machucava, eu pulava. E aí, cara, o que aconteceu? Meu tornozelo. Cara, eu vou orar por você. Eu comecei a entender que antes de ter culto, para eu poder orar pelos enfermos, eu tinha que começar a manifestar o poder de Deus nas ruas. Faz sentido? Mas por que eu estava nesse lugar? Eu estava nesse lugar porque eu estava desesperado para ser usado por Deus. Eu não estava satisfeito em simplesmente ser tocado por Deus. Eu queria não apenas receber, mas ser canal do poder de Deus. Quantos aqui querem ser usados por Deus? A palavra de Deus diz que os sinais acompanham os que crerem. Quem aqui é crente? A palavra não diz os sinais vão acompanhar os pastores. A palavra também não diz os sinais vão acompanhar os bispos. Se você é crente, que nem eu sou crente, os sinais devem nos acompanhar. O Senhor quer te usar para curar enfermos fora do culto. O Senhor quer te usar para trazer a palavra de conhecimento e fluir no profético, no transporte público. O Senhor quer te usar para levar libertação no teu local de trabalho. O Senhor quer te usar para você manifestar o poder dEle em sinais e maravilhas na tua faculdade. Mas para você ser usado por Deus, Ele espera de você um desespero. Porque a unção, galera, olha para mim. A salvação é de graça, mas a unção te custa tudo. Deixa eu repetir, a salvação é de graça, mas se você quer ter unção, se você quer ser usado por Deus, vai te custar. Quantos querem pagar o preço para isso? Esse cara estava desesperado, ele estava berrando. Eu entendi. O apóstolo Paulo fala em Efésios 1, talvez uma das orações mais famosas do apóstolo Paulo em Efésios 1. Abra aí comigo, depois eu vou voltar para Marcos 10, eu não terminei lá ainda. Mas põe teu dedo em Marcos 10 e vai comigo para Efésios 1, versículo 18. Olha só aqui o que a palavra fala. Efésios 1, 18. Paulo ora isso para a igreja de Éfeso. Ele diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
Fala comigo, os olhos do meu coração. Ele está falando aqui de visão espiritual. Ele diz: se você tiver os olhos do teu coração abertos, se você tiver uma visão espiritual aberta, ele diz, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Fala comigo, esperança. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Fala comigo, herança. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Fala comigo, poder. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você tiver os olhos do teu coração abertos, se você tiver visão espiritual, você vai começar a entender a esperança, a herança, o poder que está à disposição daqueles que são chamados nele. E quando você começa a enxergar aquilo começa então a ser o combustível para a tua fome espiritual. Fala comigo, os olhos do meu coração, quando eles forem abertos, serão um combustível para a minha fome espiritual. Você crê nisso? Quando você começa a enxergar o mundo espiritual, quando você conhece os mistérios espirituais, as coisas dessa terra começam a perder seu brilho. Eu não sou contra você ter coisas boas nessa terra. O que eu quero te dizer é que você não vai levar nada delas daqui. Você pode ter o carro dos teus sonhos, você não vai levar ele daqui. O que adianta os milhões e os bilhões dos bilionários brasileiros para tentarem parar as chuvas e as enxurradas do litoral norte de São Paulo que aconteceu 2 dias atrás? Agora, quando você começa a ler a palavra, você tem pessoas que eram os loucos por Jesus, os famintos por Jesus, os desesperados por Jesus, que tinham a intimidade com Deus. Esses caras pararam o sol. Esses caras ordenavam chuva ou não chuva. Esses caras falavam para a natureza e a natureza se submetia à palavra deles. O que eu estou querendo dizer aqui é, quando você tem seus olhos espirituais abertos, os olhos do teu coração desvendado, você vai começar a ter uma fome espiritual por coisas espirituais. Então, se você está aqui nessa arena dizendo, eu quero ter mais fome espiritual, começa a pedir, Deus, abra os olhos do meu coração. Repita comigo, Senhor Deus, abra os olhos do meu coração. Quando você começa a ter visão espiritual, tua fome começa a aumentar. Eu não sei você, só que eu entendi algo bem simples nessa terra. Quando você tem fome no mundo físico, quando você começa a comer, a tua fome diminui, não é verdade? Mas no mundo espiritual, quanto mais você come, mais fome você tem. Quanto mais você vai se alimentando do Senhor, mais fome você tem. E a verdade é que outro dia alguém falou para mim, Theo, eu não tenho fome espiritual, porque eu já estou tão saciado espiritualmente. Eu acho que eu já comi tanto de Deus, por isso que eu não tenho fome espiritual. Eu falei, mentira. Talvez nós não temos fome espiritual, talvez eu não tenho esse apetite espiritual, porque quem sabe eu estou beliscando as besteiras do mundo na mesa do mundo, sem espaço para ter um apetite verdadeiro. Faz sentido? Lá em casa, eu, Júnior, minha esposa, nós temos 4 filhos. A gente tem o Zeque de 7, o Coa tem 5 anos, e o Beninho 1 ano e meio, e a Kayla, nossa mais nova menininha, 6 semanas de idade. E a Júnia, minha esposa, ela é bem saudável, tipo, bem saudável. E às vezes ela pega no meu pé, na minha alimentação, ela pega no pé dos meninos. Na verdade lá em casa ela é bem regrada na alimentação. E lá não tem junk food. Sabe o que é junk food? Salgadinho, fritura, coxinha, refrigerante. Daí mês passado foi o aniversário do meu mais velho.
eu cheguei e falei assim para ele: Zé, o que você quer de aniversário? O que você quer que o papai te compre de presente de aniversário? Daí ele olhou assim para o lado, viu se tinha alguém perto, olhou para mim e falou assim: papai, eu quero Coca-Cola. Eu falei: acho que a gente está exagerando nesse negócio de saúde aqui em casa. Mas a verdade é porque a Júnia regula a Coca-Cola dele, porque ela fala assim: se ele começar a tomar Coca-Cola, ficar comendo cebolitos, fandangos, Doritos antes do jantar, ele não vai ter apetite para comer comida de verdade. Eu estava lembrando sobre isso, o Espírito Santo falou comigo: quantas vezes nós nos alimentamos de junk food, os Doritos, as pipoca doce, os fandangos do mundo. Eu não estou falando de pecado, gente. Eu não estou falando de você se sujar com a lama do mundo, o pecado. Eu estou falando de coisas como, talvez o Espírito Santo em algum momento, ele fale para você: ei, eu gostaria tanto que você não maratonasse nessa série de Netflix agora e passasse tempo comigo. Ei, que tal você desligar o teu celular e, em vez de você ficar 1h30 no Instagram, passar 15 minutos lendo a palavra? Ei, que tal você sair um pouquinho do TikTok e talvez entrar e começa a orar em língua, só 5 minutos, vê o que isso acontece, o que gera no teu espírito. Quem pode dizer amém para isso aí? É errado, Theo, eu assisti uma série Netflix? Não estou nem falando que é pecado. O que eu estou falando para você é que às vezes essas coisas começam a anestesiar a tua fome por algo mais alto. Eu assisto Netflix, eu tenho redes sociais, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é: seja sensível ao Espírito Santo quando Ele diz para você: ei, eu queria que você passasse um tempo só eu e você. Se o Espírito Santo falar isso para você, que Ele vem encontrar em nós uma geração que diz: eu largo tudo e eu me tranco para escutar do Senhor. Sabe, talvez você está seguindo aí nas redes sociais uma reunião que eles estão falando que ainda não terminou e começou no dia 8 de fevereiro, lá em Kentucky, numa universidade chamada Asbury. Alguém já viu isso nas redes sociais? Eu tenho 2 líderes do Dunamis que estavam lá perto estudando, e eles falaram: Theo, eu acho que eu vou lá dar uma olhada lá, vou passar lá. E eles foram lá, e quando eles voltaram, eu perguntei para eles: e aí, cara, como é que foi lá? Você pegou um culto lá? Você pegou um momento lá? Eles falaram: sim, a gente pegou. E daí um deles falou algo que me marcou muito. Ele falou: Theo, eu fiquei lá adorando o Senhor por umas 5 horas. Quando eu saí, parecia que eram 20 minutos. Sabe, tem momentos que o Espírito Santo ele está se movendo, ele está te chamando para o secreto. E para a gente fala assim: nossa, que sacrifício. Mas se você consegue se pôr naquele lugar, aquele tempo com Ele é tão intenso, Ele vai depositar tantas coisas com você. Até hoje eu nunca vi alguém que entrou no jejum de verdade, numa busca de verdade, e terminou aquela temporada e falou: não valeu a pena. Eu sei que para começar tem resistência, para começar às vezes é uma briga, é uma luta, é uma guerra, mas eu digo para você, uma vez que você começa nessa busca, quando você termina esse teu propósito, tem algo dentro de você que diz: eu quero mais. Porque quanto mais você come das coisas do Espírito, mais fome você tem pelas coisas do Espírito. Quem pode dizer amém para isso? A primeira coisa que eu vejo aqui é um desespero por Deus. Deus está querendo levantar uma geração que está desesperada por Ele. Agora o versículo 50 diz algo bem forte. Ele diz que, lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Olha que coisa doida. O ceguinho, ele estava na sarjeta sentado, e de repente os caras falam: ânimo, levante, Jesus está te chamando. O cara pula, fica de pé, ele joga a capa dele e ele está indo na direção de Jesus. Agora presta atenção aqui,
Marcos, dos 4 evangelhos, é o evangelho mais curto. E quando Marcos escreve esse evangelho, ele é extremamente objetivo. Marcos escreve pondo detalhes, porque esses detalhes importam, não simplesmente porque ele está pondo qualquer informação lá, não, detalhes importantes. Então ele não poria esse detalhe aqui, que ele lança a sua capa de lado, pula e vai na direção de Jesus, se aquilo não fosse importante. E tem um fato curioso daquela época, que os sacerdotes, eles não eram apenas líderes religiosos. Os sacerdotes naquela época, eles também eram líderes sanitários, mais ou menos médicos. Então eles tinham uma autoridade sanitária na comunidade. Então alguém que tivesse lepra, por exemplo, teria que ser examinado por um sacerdote, e o sacerdote então traria o veredito. Ele diria: você está com lepra, você tem que ser excluído aqui da comunidade até a lepra sair do teu corpo. Ou uma mulher que está impura com fluxo de sangue, você tem que sair daqui, você vai ficar X dias fora da comunidade e só depois você pode voltar. Então quer dizer, os sacerdotes, eles eram líderes sanitários, e bem possível o pai ou a mãe ou alguém levou esse cego para o sacerdote e falou assim: sacerdote, esse homem aqui, ele é cego de verdade. E ele fez os exames, ele fez então a averiguação, de fato ele é cego, não é 171, não é uma farsa. Esse cara não está mentindo e vai falar que é cego só para não trabalhar e ficar pedindo esmola e ganhar dinheiro sem trabalhar. Não, esse cara não consegue trabalhar. Então ele daria para ele uma autorização oficial para ser mendigo. Está seguindo aqui comigo, gente? Ele falou assim: você é um mendigo de verdade. Então o que eles faziam naquela época? Eles tinham a capa oficial do mendigo, e quem tivesse essa capa era um mendigo oficial, averiguado pelo sacerdote. É como se fosse uma carteirinha de bolsa esmola. Então o cara dá essa capa para esse mendigo, e esse mendigo, ele vai ficar lá pedindo esmola. E o judeu, que você sabe, teria que ser fiel com seus dízimos, com as suas ofertas, mas também com sua esmola. E o mendigo, ou melhor, o judeu então veria aquele mendigo com aquela capa e depositaria então a esmola para ser contado como justiça para ele. Faz sentido? Quando esse cara escuta que Jesus está chamando ele pula, fica de pé. O texto diz que ele pega a capa dele e joga para o lado. Ele não joga para o lado só porque é um artigo de roupa, está calor aquele dia, ele está querendo se refrescar. Não. Ele joga para o lado como um sinal: eu não preciso mais disso, eu não vou mais pedir esmola, eu não serei mais um mendigo. E ele anda na direção de Jesus. E eu consigo imaginar alguns amigos desse mendigo falando assim: ei, Bartimeu, calma, cara, não joga a tua capa, porque vai que Jesus não te cura, você vai precisar dessa capa para pedir dinheiro depois. Mas ele está nem aí, ele joga antes da cura. E quando ele faz isso, ele dá um passo para dentro de uma atmosfera de fé. Fala comigo: a zona de fé. Bem forte, fala comigo: a zona de fé é a zona de milagres. Quando você entra numa atmosfera de fé, lá qualquer milagre pode acontecer. Você está comigo aqui? Esse cara, ele joga a capa dele antes mesmo de ser curado, porque ele tinha tanta fé: Jesus vai me curar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer viver o sobrenatural com Deus, você precisa estar desesperado por Ele, faminto por Ele. Mas além de estar faminto por Ele, você precisa ter uma atmosfera de fé que está sendo gerada ao teu derredor. Você precisa ter uma zona de fé, porque é na zona de fé que os milagres acontecem. Por que é na zona de fé que os milagres acontecem, Theo? Porque fé e medo não podem coexistir.
Deixa eu dizer mais uma vez, fé e medo não podem coexistir, eles não podem ocupar o mesmo espaço. E aquele momento que ele pula e lança a capa, ele tira o medo. Ele não tem medo de não ser curado, ele não tem medo de tentar mais uma vez e fracassar, ele não tem medo de voltar a fazer o que ele fazia antes. Agora ele só tem fé, ele está dentro da atmosfera de fé. Eu não sei se você lembra da história da mulher com fluxo de sangue que foi curada. Você lembra dessa história? A verdade é que essa história está dentro de uma outra história. É a história de Jairo. Alguém lembra de Jairo na Bíblia? Jairo tinha uma filha que estava morrendo, e Jairo se joga aos pés de Jesus e pede por misericórdia e fala: Jesus, corre, rápido, rápido, rápido. Se o Senhor não chegar rápido na minha casa, a minha filha vai morrer. E Jesus e os discípulos saem do barco, estão indo rapidamente na direção da casa de Jairo, quando uma mulher com hemorragia toca nas vestes de Jesus. Você lembra disso? E Jesus para, diz o texto de Marcos 5. Essa história está em Marcos 5. Ele para e ele pergunta: quem me tocou? Ninguém fala nada. Ele pergunta novamente: quem aqui me tocou? Alguém me tocou e saiu de mim virtude. E daí Pedro fala: mestre, mas todo mundo está aqui te empurrando, todo mundo está te tocando. Jesus fala: não, 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 tem um toque diferente. Quem me tocou? Eu consigo imaginar Jairo aflito, porque Jesus parou, ele empacou, ele não sai do lugar, ele não quer ir correr. E Jairo entende: você tem que correr, Jesus. Se o Senhor não correr, a minha filha vai morrer. Jesus insiste: quem me tocou? Parado. Finalmente a mulher vem e Jesus fala: a sua fé te curou. Você lembra disso? Ele chama ela de filha. Você sabia que só 2 vezes na Bíblia Jesus chama uma mulher de filha, e uma dessas vezes é nesse momento? Ele chama essa mulher de filha. Ele cura ela fisicamente, ele cura ela emocionalmente, ele cura ela socialmente, ele recoloca ela num lugar perante o público, porque ela era uma mulher marginalizada. E quando ele está terminando de fazer isso, abre aí comigo Marcos 5, rapidinho, e daí a gente vai voltar para Marcos 10. Mas em Marcos 5, versículo 35 diz que enquanto Jesus ainda estava falando, alguns da casa de Jairo chegaram e disseram a Jairo: a tua filha está morta, por que amolas o rabi? E assim que Jesus escutou essa palavra que foi dita, ele virou para Jairo e disse: não tenha medo, apenas creia. Versículo 37, e não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Gente, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Essa mulher acabou de ser curada. Jairo está pensando: Jesus, que bom que você curou ela, mas você parou, você demorou demais para chegar na minha casa. Agora minha filha morreu. E de repente, diante da notícia: a tua filha morreu, não amoles mais o mestre. Começa então a sair a atmosfera de fé que existia sobre Jairo, e começa a entrar então medo. Jesus no mundo espiritual saca aquilo e ele fala: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Vira para quem está do teu lado, diga isso: não tenha medo, apenas creia. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está querendo preservar a atmosfera de fé. E naquele momento, Jairo então, ele começa a perceber: ainda deve ter um jeito. E Jesus fala: Pedro, Tiago, João, vocês vêm. E Jesus proíbe os outros de seguirem. Ele diz: vamos embora. E eu consigo imaginar Pedro pondo os braços ao redor do ombro de Jairo e falando: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Outro dia eu estava no barco e uma tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. Ele me chamou, cara, eu pus o pé para fora do barco, eu andei sobre as águas. Jairo, não tenha medo, apenas creia.
Daí eu consigo imaginar, talvez Tiago põe o braço nos ombros de Jairo e fala: Jairo, outro dia a gente estava lá num lugar, num campo, longe pra dedéu, cara, no meio do nada, todo mundo passando fome, chega um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Você acredita que Jesus ora pela lancheira dele, multiplica pão, toda aquela multidão, milhares e milhares alimentados? Não tenha medo, Jairo, apenas creia. E talvez João ponha o braço em volta de Jairo e diz assim: outro dia a gente estava num casamento, não tinha mais vinho. Ele pega água que estão em talhas e ele transforma água em vinho. Não tenha medo, apenas creia. O que ele está fazendo? Ele está restaurando a atmosfera de fé. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes você está cercado de pessoas que fazem o oposto que Pedro, Tiago e João fizeram com Jairo. Pessoas que estão tirando a tua fé ao invés de alimentar a tua fé. Pessoas que estão pondo medo em você ao invés de tirar o teu medo e falar coragem para dentro do teu coração. E daí a gente se pergunta: por que eu não estou experimentando o sobrenatural? Ué, você precisa estar desesperado pelo sobrenatural, mas você precisa cultivar atmosferas de fé. Entrar no teu quarto, começar a adorar o Senhor, transformar aquele ambiente num lugar onde a tua fé aumenta e você começa a acreditar: qualquer coisa pode acontecer. Quem pode dizer amém para isso? Versículo 51. Então o cego foi levado para Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu lhe faça? Pô, eu consigo imaginar Pedro lá de Jesus: Jesus, o cara é cego. Mas Jesus está perguntando: o que é que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. O que está acontecendo aqui é uma oração de intervenção. Existe desespero na atmosfera, porque ele está clamando, mas também existe fé quando ele lança a sua capa ao lado. E ele chega num lugar diante de Cristo que ele fala: eu te dou permissão para intervir na minha situação. O que é oração? Oração é uma permissão terrena para uma intervenção celestial. Faz sentido? Você entende que o poder ilimitado de Deus totalmente poderoso, totalmente soberano, o poder ilimitado de Deus escolhe limitar o poder ilimitado dele à tua vida de oração. E quando ele fala assim: eu quero ver, o que ele está fazendo? Ele está falando assim: olha, eu te dou permissão para você intervir na minha situação. Eu quero enxergar. Sabe por quê? Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Você conhece a oração do Pai Nosso? Acenda para mim se você conhece. Vamos lá, rapidinho, vem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para aí. Isso é a espinha dorsal de todas as suas orações. Quando você está clamando por cura, você está falando: no céu existe saúde, aqui na terra eu não tenho saúde, seja feito aqui na terra como é no céu. Quando você clama por provisão, você está falando: no céu não existe escassez, aqui na terra eu tenho escassez. Traz a abundância do céu aqui na terra como já é lá. Quando você está precisando de paz na tua família, porque o pau está quebrando lá dentro, é um pé de guerra, é uma gritaria, e você fala: Deus, eu não aguento mais. O que você está dizendo? Pai, no céu não tem gritaria, não tem contenda, não tem confusão. Traz a paz que está no céu aqui dentro da minha casa, assim na minha casa como é no céu. Você percebe que tudo que você ora tem a espinha dorsal da oração do Pai Nosso? Quando o cego chega para Jesus, ele está orando isso.
Jesus convida ele com uma pergunta: o que é que você quer que eu lhe faça? O cego fala: eu quero ver. E imediatamente a vista dele foi recuperada, imediatamente ele foi curado. Versículo 52, segue aí comigo. E o texto diz aí: e ele seguiu Jesus pelo caminho. Fala comigo: Senhor Deus, me tira da beira do caminho e me faz seguir o Senhor pelo caminho. Agora presta atenção nisso. Plano de ação. Plano de ação. Todos nós temos um plano de ação. E o que é esse plano de ação? Fala comigo: eu tenho um próximo passo. Eu não sei qual que é o teu próximo passo, mas aquele cego sabia qual que era o próximo passo. Naquele momento, o próximo passo daquele cego era levantar: Jesus, eu estou aqui. Sabe o que eu entendi? Que talvez para alguns de nós, a gente fala assim: eu quero ter um encontro com Deus, eu quero experimentar algo sobrenatural com Deus, eu quero sair do ponto A para o ponto B. Mas eu te digo uma coisa: você não vai experimentar isso se você não der o teu próximo passo. E para alguns aqui, talvez o próximo passo é você falar: Deus, de hoje em diante eu entendi, eu vou me reconciliar contigo. Para outros o próximo passo é: eu vou me batizar. Para outros o próximo passo é: eu entendo o meu chamado ministerial, eu vou dar passos para isso. Para outros o próximo passo é: eu vou entrar numa temporada de busca, de jejum e oração. Eu não sei qual é o teu próximo passo, mas todos nós temos um próximo passo. E uma coisa que eu descobri também é que sem o próximo passo, você não tem o passo 2, nem o passo 3, nem o passo 4. Faz sentido? Há anos atrás, eu estava na faculdade, eu estava compartilhando isso lá atrás, e eu termino com essa história. Eu estava longe dos caminhos do Senhor, estudava fora do Brasil, estava longe da minha família, longe da minha igreja, frio, 2 anos no esfriamento espiritual. Final do meu segundo ano de faculdade, estava bem louco numa balada, numa boate. Fazia 3 dias que eu estava, uma festa atrás da outra. E de repente, no meio da pista de dança, o Espírito Santo vem. Ninguém pregou para mim, ninguém apontou o dedo e falou: Theo, você precisa voltar para Jesus. Ninguém falou: Theo, você tem um chamado ministerial. Foi o Espírito Santo mesmo que veio, invadiu aquela boate. Na hora eu fiquei sóbrio, na hora eu convicto do meu pecado. Na hora eu falei: Deus, comecei a chorar. Meus amigos começaram a me olhar na pista de dança e falaram: o que é que você tomou? Eu falei: eu não tomei nada, você não vai entender. Saí correndo pro banheiro, joguei água na minha cara, entrei numa daquelas cabines de banheiro, tranquei a porta, comecei a orar, tremer, chorar, não estava entendendo mais nada. Falei: Deus, o Senhor está me visitando no meio de uma boate, cara, como assim? E o Espírito Santo falou comigo: eu vou aonde você está para te pegar. Naquele dia eu fui encontrado pelo poder sobrenatural de Deus. Eu falei: Deus, eu entendi, então eu te sigo, mas eu digo sim, mas eu quero viver uma aventura contigo. Naquela noite, quando eu saí daquela balada, eu escutei uma voz dentro do meu peito, e a voz falou o nome de algo que eu nunca escutei antes na minha vida. Falou YWAM, que é Jocum em inglês. Ninguém nunca tinha me falado de Jocum. Ninguém nunca tinha me explicado que é uma organização que forma jovens como missionários. Nada disso. Eu escutei aquela frase, aquela voz, aquele nome. Eu fui para o apartamento do meu amigo, estava hospedado lá. Eu botei no computador, no Google, naquela mesma noite. Eu digitei lá na hora. Apareceu um site. Eu comecei a ler sobre o que era essa organização missionária. Cliquei no botão e falei: eu quero ser um missionário. Preenchi o formulário e mandei. 4 meses depois eu estou lá sendo treinado para ser enviado para uma missão. 3 meses depois da minha missão, eu estou nas Filipinas, numa
favela em Manila, jogando sinuca com um maluco chamado Rambo. Te juro. O Rambo está lá e eu estou jogando sinuca com um cara no meio de uma favela, e atrás do Rambo está todos a quadrilha dele. Mais tarde eu fui descobrir que Rambo era o traficante daquela favela. Fiquei amigo do Rambo. Por 2 meses eu ia lá quase todo dia jogar sinuca com ele. Comecei a falar para o Rambo sobre o meu amigo chamado Jesus. Antes de eu ir embora para a minha próxima missão, que seria a Índia, eu falei: Rambo, você precisa fazer uma oração comigo. Eu expliquei o plano da salvação. Ele aceitou Jesus, ele se converteu aquele dia, entregou sua vida para Jesus. Eu entrei no avião, fui embora. 8 anos depois, eu já estou de volta ao Brasil. Meu primeiro ano de volta ao Brasil foi o ano que a gente começou o Dunamis. Chega na casa da minha mãe uma carta de uma missionária da Califórnia. Eu peguei aquela carta, eu abri, eu comecei a ler. Ela começou a falar: olha, eu sou missionária com o Jocum, eu sou aqui missionária nas Filipinas, aqui em Manila. Ela começou a falar o bairro. Ela falou assim: ó, eu conheci um cara que pediu para eu tirar uma foto e pôr no correio para você. Eu consegui pegar o teu endereço com pessoas que te conhecem, e aqui está então a foto de um cara chamado Rambo. E daí na foto, e daí na carta estava escrito que o Rambo já seguia Jesus há 5, 6 anos numa igreja, tinham 7 filhos, estava casado, tinha largado o tráfico e agora estava sendo preparado para servir o Senhor no ministério. E estava lá a foto do Rambo. Sabe o que eu entendi? Que tudo começou naquela boate. Porque sem o passo 1, não ia ter o passo 2 de ser treinado para missões. Não ia ter o passo 3 de ser enviado para as Filipinas. Não ia ter o passo 4 de evangelizar o Rambo. Não ia ter o passo 5 de receber uma carta que sim, de fato, o Rambo tinha largado o tráfico e estava servindo a Jesus. Eu não sei qual que é o teu passo 1 hoje, mas sem esse passo 1, você não tem um passo 2. Então agora eu quero pedir para você fechar a tua Bíblia. Eu quero pedir para você guardar o teu caderno. E eu quero orar com você. Porque eu creio que hoje à noite, ou hoje à tarde, pode ficar sentado. Eu quero orar com você sentado. Pode sentar. Eu só quero pedir para você se aquietar. Guarda o teu caderno. Se você estava anotando no celular, desliga. Feche os teus olhos e foca no Espírito Santo. Agora eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, está aqui uma geração que tem encontros sobrenaturais contigo. Aumenta, Senhor, a nossa fome. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Eu peço hoje, Espírito Santo, que o Senhor venha nos tocar. Vem, Espírito Santo. Espera, Ele vai te tocar. Pai, eis aqui uma geração que quer dar passos para dentro do chamado que o Senhor nos chama. Vem, Senhor Deus. Vem com teu fogo, vem com teu poder, gera uma indignação santa em nossos corações, gera fome, gera, Senhor Deus, em nossos corações um anseio de ser usado por Ti. E hoje nós estamos prontos para dar um passo
na tua direção. E nós precisamos do teu toque. Assim como Bartimeu teve um encontro e um contato contigo, hoje, Senhor Deus, estamos abertos. Fala conosco, toca-nos, nos impacta. Espírito Santo de Deus, vem. Só receba. Só receba. Mais, Senhor. Vem com teu fogo. Vem com teu sopro. Vem com teu poder. Marca-nos hoje. Que hoje venha a ser uma tarde onde corações sejam marcados. Mais. Alguns de vocês já estão sentindo sobre a tua vida o toque do Espírito Santo. Alguns estão sentindo calor, é o fogo do Espírito Santo. Outros estão sentindo tremor, eletricidade, é o poder do Espírito Santo. Talvez você esteja chorando, você não sabe nem por que você está chorando, é o Espírito Santo que está te tocando. Se você está sentindo isso no teu corpo, como um sinal de reconhecimento daquilo que o Espírito Santo está fazendo, só fique de pé onde você está. Se você está sentindo no teu corpo o toque do Espírito Santo, continua com seus olhos fechados e focados. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Vem com teu fogo, Senhor. Intensifica. Hoje o Senhor está depositando dons, dons de fé, dons de cura. Alguns de vocês vão ser batizados no Espírito Santo e receber um renovo. Mas intensifica agora, Espírito Santo, nós reconhecemos tua presença. À medida que o Espírito Santo toca no teu corpo, fica de pé. Não fica de pé se você não sente algo físico. Só se você sente algo físico. Se você sente uma sensação diferente no teu corpo, calor, tremor, eletricidade, fica de pé. Se você sente calafrio, choro, fica de pé. É um sinal que o Espírito Santo está te tocando. Eu quero dar espaço agora para o Espírito Santo tocar teu coração. Ele está pondo um fogo no teu coração que você não vai conseguir conter, que você não vai conseguir controlar. A partir de hoje, muitos de vocês serão chamados para o lugar secreto. Ele está te chamando para dentro do secreto. Temporadas de jejum, temporadas de oração, temporadas de busca. O fogo do Espírito Santo está vindo, queimando vícios. O fogo do Espírito Santo está vindo agora, queimando pensamentos de suicídio. O fogo do Espírito Santo está vindo agora, queimando pecado escondido. Mais Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo está vindo, renovando paixão, renovando o primeiro amor. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor intensifique a tua presença aqui. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais. Ao redor dessa arena, lá de trás até aqui na frente. Aumenta a intensidade do teu poder. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Se você está sentindo o fogo do Espírito Santo, vem para o altar, rápido, sai de onde você está, vem para o altar. Se você está sentindo o fogo do Espírito Santo queimando no teu corpo, hoje à tarde é uma noite onde o Senhor está batizando muitos com o fogo do Espírito Santo. Eu não quero saber o que aconteceu no teu passado. Agora é o momento de você falar: Deus, me queima, faça de mim uma labareda, uma tocha viva. Se você não consegue chegar no altar, se ajoelha aí no corredor mesmo.
Se você tem línguas, abre tua boca, começa a orar em línguas. Levanta o clamor, abre tua boca, começa a orar em línguas, aonde você estiver. Pai, nós fazemos a oração de John Wesley, a nossa oração. Ponha-nos em chamas, para que pessoas venham de milhas e milhas de distância ver uma geração pegar fogo, homens e mulheres, jovens pegando fogo por Ti. Renova paixão em nosso coração, renova fome por avivamento em nosso coração. Levanta uma geração de João Batista, a voz que clama do deserto. O Senhor está marcando João Batistas hoje. Abre tua boca, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Vamos, Morena, intensifica o teu clamor. Mais fogo, vem Espírito Santo. Agora nessa atmosfera, todo espírito de enfermidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte que vem atacando uma geração com pensamentos de suicídio, eu quebro seus efeitos agora em nome de Jesus. Pensamentos de morte caem por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que essa geração é uma geração de esperança, de vida, que vai viver o avivamento e a reforma que o Senhor vai soprar sobre a nossa nação. Pai, levanta daqui homens e mulheres que vão fluir nos dons, no poder do Espírito Santo, como a igreja de Atos. Mais fogo, Deus, mais fogo. Queima, Senhor, uma geração com o teu fogo. Continua clamando, continua orando em línguas, não para, não para. Mais. Intensifica o teu clamor. Pai, nos perdoa a mulidão, nos perdoa, Deus, a falta de fome. Gera fome em nosso espírito, Senhor. Gera fome em nossos corações. Abra os olhos do nosso coração, Espírito Santo. Ó Senhor Deus, eu te peço, põe fogo na nossa geração. Clame por ele, clame por ele, clame por ele. Intensifique o teu clamor. Pai, eu peço que o Senhor intensifique agora o teu toque sobre a tua igreja. Mais, Senhor, mais, Senhor. Não para de orar, continua orando, continua orando. Abre tua boca, deixa rios de águas vivas fluir no teu interior. Esqueça quem está aqui na frente, esqueça quem está perto de você. É você e o Espírito Santo. Pressiona agora. Marca no Senhor. Ora no Espírito, ora em línguas, ora, continua fluindo, não para. Corra,